O Denis está comigo ao vivo, direto daqui de Utah mesmo, conversando com a gente, lá do estúdio, né, do Ursão e Feozinha. Quem não sabe, eles têm um podcast, inclusive. Mas, Denis, antes da gente falar da Copa do Catar, relacionado a esporte, a gente sabe que Cristiano Ronaldo está sem contrato, é isso mesmo? O que foi que aconteceu, Denis? Explica pra gente. Eles fizeram um rompimento lá, eles fizeram um acordo, né, mútuo lá para os dois lados. Ele ganhava pouquinho, Paulo, ele ganhava por volta de 45 milhões de dólares por mês. E só que ele não estava jogando, então ele estava ficando um pouquinho bravo e ele estava reclamando da forma que tanto a diretoria quanto o novo técnico estava tratando ele. Então ele começou a se queixar, teve o último jogo dele no Manchester, ele largou, ele saiu do campo antes do jogo acabar, ele estava no banco de reservas e ele viu que se ele entrasse no jogo, ele entraria faltando apenas 5 minutos para acabar o jogo e para a imagem dele, isso seria uma vergonha, ele entrar faltando 5 minutos. Ele simplesmente levantou e foi embora do estádio, ele nem ficou no vestiário para esperar os companheiros voltar, foi embora e abandonou. E depois disso, ele ficou em silêncio e agora, alguns dias atrás, acho que uma semana atrás, ele deu uma entrevista que ele preparou a entrevista, não é que ele foi convidado para uma entrevista, não. A entrevista foi toda preparada por ele, para um jornalista que ele escolheu, numa situação que ele escolheu, e ele acabou com o Manchester, porque assim, Paulo, ele já jogou no Manchester há uns quase 13 anos atrás, 15 anos atrás, ele jogou no Manchester, depois ele mudou para o Real Madrid e agora ele voltou para o Manchester novamente. Entendi. E ele criticou a estrutura do clube, ele falou que o clube continua igual estava quando ele passou pela primeira vez, os equipamentos, toda a estrutura bem atrasada. Além de tudo, é um mal agradecido, essa que é a história. Tá rico, milionário e mal agradecido. É isso. Não, ele agradeceu tudo, mas ele criticou muito e falou que a diretoria tratou ele com falta de respeito e o técnico também, né? Então, a gente não sabe, né, o que realmente aconteceu, porque a gente só viu a versão dele, né? Então, toda notícia tem dois lados, né? Mas a gente corre aqui pela verdade. Vamos ver, então, explicando um pouquinho mais sobre a demissão do pobre CR7. O Manchester United anunciou nesta terça-feira que Cristiano Ronaldo não faz mais parte do elenco. A rescisão é anunciada há 2 dias da estreia de Portugal na Copa do Mundo do Catar. A relação entre o craque português e o clube inglês vinha se deteriorando desde o início do ano e chegou a um ponto irreversível depois da polêmica entrevista em que CR7 detonou a estrutura do Manchester United, criticou dirigentes e afirmou que não respeita o técnico holandês Erik ten Hag. O assunto dominou a preparação portuguesa para a estreia contra a Gana na próxima quinta-feira. Os companheiros de seleção Rubem Dias e Bernardo Silva despistaram e afirmaram que a situação é um problema de Cristiano e do Manchester United. Melhor do mundo em 2008, atuando pelo United, campeão inglês e da Liga dos Campeões, CR7 voltou a jogar pelo clube de Manchester no ano passado, depois de uma passagem pela Juventus da Itália. Ele disputou 54 partidas no retorno e marcou 27 gols. Enfim, né? Vamos esperar para ver o que ele vai fazer nessa Copa também, né? Então. Mas vamos então falar o seguinte, ó. A gente segue aqui dentro daquela nossa, né, desse nosso roteiro aqui. Me explica uma coisa. Explica daqui a pouco, porque a grande surpresa de hoje... Ontem a gente teve a Argentina. Aí hoje a gente teve a Alemanha escorregando no tomate, né? O que aconteceu foi que a Alemanha acabou perdendo para o Japão. O governo alemão lamentou a proibição imposta pela FIFA às braçadeiras dos capitães de seleções contra a discriminação às populações LGBTQ+. O goleiro alemão Manuel Neuer planejava utilizar a braçadeira One Love, iniciativa de vários capitães de times participantes, mas a entidade máxima do futebol ameaçou sanções financeiras e desportivas. Antes da partida, jogadores da seleção alemã taparam as bocas em protesto no momento em que tiravam a tradicional foto do time. A porta-voz do governo alemão afirmou que os direitos da comunidade LGBTQ+, não são negociáveis. Na terça-noite, o vice-chanceler alemão Robert Habeck encorajou os jogadores alemães a utilizarem a braçadeira, apesar da proibição da FIFA.
Diante da ameaça de sanções, Inglaterra, Alemanha e outras 5 seleções europeias desistiram da iniciativa, que trazia na braçadeira a bandeira do arco-íris, símbolo da comunidade LGBTQ+. Acabei chamando a matéria depois, mas essa situação aí a gente vai ver até o final da Copa, isso vai acontecer sempre, né? Protestasse, né? Acho que seria uma causa bem justa, mas eu acredito que não são todas as seleções que vão protestar. O Neuer, que é o goleiro da Alemanha, ele chegou até a entrar, Paulo, com a abraçadeira. Ele pôs por baixo da roupa, só que o juiz viu e pediu para ele tirar antes da partida. Acho que isso até causou um incômodo maior até para os jogadores, por isso que eles acabaram fazendo o protesto. Mas vamos ver. Eu acho que a Alemanha vai protestar em todos os jogos, ainda mais agora que eles perderam o jogo ainda, eles vão ficar um pouco mais sentidos, né? Vamos dizer assim. Uhum. Mas eu gostaria que todas as seleções engajassem nessa causa, Paulo. Sim, a gente precisa, é mais do que necessário. Agora, falando em perder, vamos ver então como foi que a Alemanha perdeu para o Japão. Mais uma zebra desfila no deserto do Catar. O Japão venceu de virada a poderosa seleção da Alemanha. Os europeus abriram o placar com Ilkay Gundogan, depois de um pênalti bobo cometido pelo goleiro japonês Suichi Gonda. No segundo tempo, as mudanças promovidas pelo comandante nipônico Hajime Moriyasu surtiram efeito. Aos 30 minutos, Hitsu Duan apareceu para empatar. 8 minutos depois, Takuma Asano recebeu de Itakura, ganhou na corrida e chutou no alto, sem chances para o paredão alemão Manuel Neuer. É a segunda virada que uma seleção campeã mundial sofre nesta Copa, depois da derrota argentina para a Arábia Saudita na terça-feira. A segunda rodada reserva um duelo complicadíssimo para os alemães, a Espanha. Os japoneses vão enfrentar a Costa Rica. E aí, Denis? Eu tô falando Arábia Saudita, Alemanha, qual que é o próximo? É Brasil? Não. Chega de zebra aqui pro nosso lado, Agora chega, deixa eles com a zebra deles, mas ó, Paulo, diferente da Argentina, que eu cravei que a Argentina ganhava da Arábia Saudita, eu dei um detalhe ontem, não sei se você vai se lembrar, que eu falei, a Alemanha é muito mais técnica do que o Japão, e realmente, a parte técnica eles foram superiores, mas o Japão é um time muito forte fisicamente. E o segundo gol foi um reflexo exato do que eu te falei. O jogador que fez o gol do Japão, ele é muito menor do que o zagueiro alemão, e o zagueiro não conseguiu segurar ele, parar ele, não teve jeito. O jogador foi muito bem, ele é muito forte e ele conseguiu marcar um gol meio espírita, assim, que ele não tinha nem ângulo direito para fazer o gol, mas para nossa alegria ele conseguiu e o Japão venceu. E tem um detalhe, a Alemanha, Paulo, ela pode ficar fora da Copa já no próximo domingo, ela já pode ser eliminada, porque como a Espanha ganhou hoje, e o Japão também ganhou, se o Japão ganhar o próximo jogo dele com a Costa Rica, que é algo que eu acredito que vai acontecer, e a Espanha ganhar da Alemanha, a Alemanha está fora. Já no domingo a Alemanha está fora da Copa. E eu acho que vai ser o mais provável acontecer. Então tá. Olha só, vamos seguir aqui porque a gente teve, além da zebra do Japão, aí a gente teve uma coisa muito bacana, que foi justamente sem Sérgio Ramos, que não está jogando mais para a Espanha. A Espanha foi lá e meteu 7 chocolate. Sabe aonde? Na freguesa, Costa Rica. Vamos acompanhar. Um massacre. A Espanha não deu chance para os ticos e goleou a Costa Rica por 7-0. Logo aos 11 minutos, Dani Olmo abriu o placar. 10 minutos depois, Marco Asensio aumentou com um passe de Jordi Alba, um dos destaques espanhóis na partida. Ainda no primeiro tempo, Ferran Torres fez 3-0 de pênalti. Ele próprio fez o quarto no começo da segunda etapa. O quinto foi um golaço de Gavi, que bateu de primeira depois de cruzamento de Álvaro Morata. Já nos acréscimos, Carlos Soler fez o sexto e Morata completou o atropelo. Os espanhóis enfrentam na segunda rodada uma desesperada Alemanha, que pode ser eliminada em caso de derrota. A Costa Rica joga contra o Japão. E aí, Denis? Esse jogo, Paulo, acendeu um alerta bem grande, porque quando todo mundo, nos últimos meses, em todos os jornais, todos os comentários, quem são os favoritos para a Copa? França, Brasil, Argentina e talvez uma Alemanha. E ninguém falava da Espanha, Paulo. Porque, como eu te falei ontem,
eles estão numa entre-safra ali, vamos se dizer. Eles têm alguns jogadores que ganharam a Copa do Mundo de 2010 ainda no elenco, mas o restante, boa parte do elenco, tanto que todos os atacantes da Espanha são jogadores muito jovens. Hoje teve gol de atleta com 18 anos, então assim, eles estão fazendo uma renovação muito grande, só que essa entre-safra, que tinha que ser um pouquinho mais fraca, pelo jeito eles vão vir com tudo. Então a gente tem que abrir o olho, porque são jogadores muito jovens, muito fortes, técnicos, e eles estão com muita sede, Paulo. Então a gente tem que abrir o olho com a Espanha, porque ela vai, acho que, surpreender nessa Copa. Todo mundo fala sobre essa questão de quais são os possíveis. A Espanha está aí brigando mais do que a Argentina. Vamos esperar pelo Brasil. Só que, para você que está em casa, amanhã é dia de Brasil, mas ainda tem mais um jogo ainda, tá? Tem mais um jogo que a Bélgica e o Canadá jogaram. E ontem a gente comentou dessa situação. A Bélgica, que foi o carrasco do Brasil na última Copa, acabou ganhando do Canadá. Temos uma luzinha amarela, eu imagino. Vamos acompanhar. Ao gosto do Brasil na Rússia há 4 anos, a Bélgica estreou nesta quarta-feira contra o Canadá na Copa do Mundo do Catar. A seleção europeia teve mais dificuldade do que o esperado para superar o time adversário por 1-0 no estádio Ahmed Ben Ali. A primeira chance real de gol foi canadense. Logo aos 10 minutos, Thibaut Courtois defendeu um pênalti de Alphonso Davies. Michy Batshuayi, que substituiu o lesionado Romelu Lukaku no ataque, fez o gol da vitória dos Diabos Vermelhos aos 44 minutos do primeiro tempo. A vitória deixa a Bélgica em primeiro lugar do grupo F com 3 pontos e o Canadá em último. Mais cedo, Croácia e Marrocos empataram sem gols e dividem a segunda colocação da chave com 1 ponto cada. No próximo domingo, os belgas enfrentam a seleção africana, enquanto o Canadá pega a Croácia. Paulo, a Bélgica, que foi nosso carrasco no último jogo, eles fizeram exatamente como eles fizeram com o Brasil. Eles sofreram muito, eles não atacaram muito, assim, eles foram cirúrgicos, eles marcaram 1 gol, e ainda assim, eles são muito dependentes do Courtois, que é um goleiro excelente, ele joga no Real Madrid, ele já vem de uma temporada fora da curva, e assim, no jogo final da Champions League, da última Champions League, ele acabou com o jogo. Se não fosse ele, o Real Madrid provavelmente teria perdido, e ele continua nessa fase, mas para surpresa de todo mundo, o Canadá jogou muito bem. Teve Ao gosto do Brasil na Rússia há 4 anos, a Bélgica não conseguia jogar, e o elenco da Bélgica, Paulo, é muito superior ao elenco do Canadá, mas muito superior. E eles não conseguiram. E ainda o Canadá perdeu o pênalti com o Alphonso Davies, que é a grande estrela, mais uma estrela de uma seleção a perder um pênalti nessa Copa. Então tá uma zebrinha aí de pênalti dos líderes de cada seleção aí. E vamos ver como que a Bélgica vai sair. Para o Canadá não tá tudo perdido, porque hoje a gente também teve, Paulo, o jogo de abertura do dia de hoje foi entre Marrocos e Croácia, que para nossa surpresa também, todo mundo esperava que a Croácia fosse superior ao Marrocos, e foi um jogo muito ruim, foi sofrido de assistir, Paulo, eu vou te contar. Foi duro mesmo, foi um 0-0 xoxo, sem os jogadores conseguirem atacar, parecia que ninguém queria nada com nada. Mas para o Canadá foi muito bom, porque ele perdeu. Agora, se ele ganhar o próximo jogo, ele entra na briga e continua com chance de classificação para as oitavas de final, Paulo. Então, olha só, para você que está em casa agora, vamos acompanhar, porque o Denis vai trazer para a gente a tabela de amanhã, com os jogos de amanhã, que tem, claro, o grande destaque, que é o Brasil. Vai lá, Denis. Então, Paulo, amanhã a gente começa às 5 da manhã, horário de Nova York. A gente começa com Suíça e Camarões, que é do grupo do Brasil, então a gente precisa ficar de olho nessa partida, Paulo. Depois, 3 horas depois, às 8 da manhã, joga os vizinhos do Brasil, o Uruguai contra a Coreia do Sul. Vai ser um jogo bom esse, porque o Uruguai tem um time muito forte, mas a Coreia também tem jogadores na Premier League, então não vai ser um jogo fácil para o Uruguai. Logo depois, pelo grupo H também, Portugal vai enfrentar a Gana, e aí a Gana é uma seleção forte fisicamente. Portugal é muito mais técnico, mas por causa de toda essa polêmica com o Cristiano Ronaldo, a gente não sabe como o Portugal vai entrar nessa partida. E aí depois, é claro, o jogo mais esperado pra gente, Brasil contra a Sérvia, que a gente espera que o Brasil vença esse jogo, a gente saia com uma vitória
bem forte para mostrar para o mundo que a gente está preparado, a gente está forte. Eu acredito na seleção, mas não vai ser fácil, Paulo. A Sérvia tem um time bem encaixadinho. Eles não têm muitos jogadores assim hiper famosos, super destaques, mas eles têm um conjunto muito forte, Paulo. Então vai ser um jogo que não vai ser fácil, mas eu acredito numa vitória do Brasil amanhã, Paulo. Esse aqui, então, é o jogo de amanhã. É esse aqui, que amanhã tem Thanksgiving. A gente aproveita para agradecer a vitória, né? Sim, a gente vai comer, na verdade, e assistir o jogo, né? Porque vai ser... caso já tá preparado. E vai ser no horário do almoço bem na hora aqui, do né? nosso almoço, tá, né? É 11 horas, né? Começa a transmissão. Meio-dia. É meio-dia. Aqui em Utah. A transmissão começa sempre 11, né? E aí a gente sabe que tem 1 hora de pré-jogo para daí depois começar o jogo mesmo. Mas olha, a grande expectativa é justamente esse jogo. A seleção tá tentando, né, Denis, buscar o Hexa. Será que vai? Vamos acompanhar. Não chega em condições tão boas para uma Copa do Mundo. Desde o Penta, em 2006, a preparação foi confusa, com um ciclo em que os principais jogadores não disputaram algumas competições e o oba-oba da preparação em Vegas, na Suíça. Em 2010, a inexplicável escolha de Dunga, que não tinha experiência nenhuma como técnico para comandar a equipe. Em 2014, houve troca de técnicos, saiu Mano Menezes e entrou o Felipão, que fez uma convocação muito questionada. Os jogadores também demonstraram um preparo emocional muito abaixo do necessário para lidar com a pressão de disputar uma Copa em casa. Depois de um 7-1, a solução foi novamente trazer Dunga, que foi demitido 2 anos depois. Quem assumiu foi Tite, o técnico brasileiro mais bem preparado à época para comandar a seleção depois de anos vitoriosos no Corinthians. Com um ciclo reduzido e um Neymar com problemas de lesão, a seleção foi eliminada para a Bélgica nas quartas de final. Desde então, a comissão técnica teve liberdade para acertar e errar, para ter altos e baixos e montar uma convocação praticamente unânime entre analistas. Entre os momentos de baixa da seleção, sem dúvidas o maior deles é a derrota na Copa América para a Argentina, em pleno Maracanã, que tirou os hermanos de uma fila de 2 décadas sem títulos. Entre os pontos positivos, um dos principais está no surgimento de uma nova geração, que pediu passagem e ganhou espaço tanto no time titular quanto nos reservas imediatos. No meio-campo, Lucas Paquetá foi um dos que mais se entendeu com Neymar, enquanto Bruno Guimarães fez jogos espetaculares nas eliminatórias. Na ponta direita, Antony e Rafinha disputam a titularidade, com Rodrigo correndo por fora. No ataque, Richarlison fez gols em várias oportunidades, comandou o time campeão olímpico e demonstrou uma intimidade com a amarelinha que poucos têm. Na ponta esquerda, Vinícius Júnior despontou como um dos principais jogadores brasileiros na Europa e fez até gol de título da Liga dos Campeões para o Real Madrid. O Brasil chega ao Catar como um dos favoritos ao título, depois de ficar invicto nas eliminatórias sul-americanas. Neymar está em uma forma técnica e física melhor do que na Rússia e o time titular demonstra estar mais entrosado a cada partida. A estreia do Brasil é contra a Sérvia. Na segunda rodada, os adversários são os suíços e a primeira fase vai ser encerrada em duelo contra a seleção de Camarões. Deixa eu aproveitar aqui, já que a gente tem o Denis e hoje a gente tem o Dr. Marcelo Gondim também. Antes um pouquinho, Denis, de você ir embora. E aí, Marcelo, vai dar Brasil amanhã, não? Boa noite. Boa noite, sim. Bom, o especialista aí é Denis, né? Mas eu acredito que sim, vai dar Brasil. É o time bem melhor, né? Aí você sabe, tem essas zebras aí acontecendo agora, né? Quem sabe? Você viu? Deus que é isso. Bom, ô Denis, a gente tem que só torcer, né? Na realidade é cruzar os dedos e esperar para ver o que vai acontecer, né? E acreditar no joelho de paçoca do Neymar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Não, pô, ele tá bem demais. Esse ano é dele, velho. Ele vai ganhar, ele vai liderar a seleção e a gente não. O bom hoje para nós é que nas outras Copas nós tínhamos uma dependência muito grande dele. E nessa Copa nós temos outros jogadores que são muito bons. E o Brasil, se tiver o Neymar, ótimo. Mas se também não tiver ele, acontecer qualquer coisa, a seleção tá preparada sem ele para poder fazer bons jogos. Richarlison, Daniel Alves, tem gente boa, um monte de gente. Não, o Daniel Alves também. Não, mas o Richarlison é bom, Vinícius Júnior, Paquetá, Bruno Guimarães, então a gente tá... Denis, obrigado. Então, na sexta-feira a gente vai comentar tudo sobre o que aconteceu no Brasil, já analisar tudo que vai acontecer lá pra frente. Eu espero você então na sexta. Uma boa noite pra você, porque agora é hora do Marcelo ficar com a gente aqui. Bora seguir tudo sobre imigração aí com o Dr. Marcelo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um grande abraço para vocês aí. Um bom jornal aí. Valeu, tchau, Denis. Marcelo, agora a conversa sou eu e você aqui e a nossa audiência.